Olá, pessoal. Nós vamos continuar o nosso estudo na história no final do século XVIII. Estamos estudando ainda a Revolução Francesa. Nós já vimos a primeira fase da Revolução, que foi a fase da Assembleia Constituinte. E hoje nós vamos tratar da segunda fase da Revolução, que foi a fase da Convenção, tá certo? Muito bem, nós vimos aí que a Revolução Francesa, ela começa no ano de 1789 e vai até 1799. Primeira fase, a fase da Assembleia Constituinte. A segunda fase é chamada de Convenção, de 1792 a 1793. Nesse período surgiram três grupos, três partidos políticos. Os girondinos, que ficavam à direita na Assembleia e representavam a alta burguesia. Os jacobinos ficavam à esquerda na Assembleia e representavam a pequena burguesia e os sans-culottes, que era a população trabalhadora em geral. E planície era o grupo que ficava ali sem posição política definida, né? Eles ficavam ali no meio e uma hora eles apoiavam os girondinos, ora apoiavam os jacobinos. Então, era o grupo do meio, não tinha uma posição definida. Os girondinos tinham uma posição bem definida, né? Os jacobinos também, e os da planície ali ficavam no meio termo. Esse foi um momento bastante intenso, muito mais violento, né, durante esse processo de revolução. Lembrando que a Revolução Francesa durou 10 anos e foi um período realmente marcado aí por muita tensão social e política. E nesse contexto é que foram executadas muitas pessoas que eram presas, julgadas, né, e condenadas à morte por serem consideradas traidores do movimento revolucionário. Inclusive o rei da França, o rei Luís XVI, também acabou sendo executado. Em junho de 1793 foi criada a República Jacobina, e a República Jacobina representou esse período chamado o Terror, né? Porque os jacobinos realmente eram bem radicais, e esse foi um período de bastante violência na França. Os três principais líderes da Revolução, especialmente sendo, né, membros dos jacobinos, eram o Marat, tá? Essa figura aqui, que é o Jean-Paul Marat, o Danton, Georges Danton, e o Maximilien Robespierre. Ok? Então, nós vamos falar um pouco mais hoje sobre o Marat. Vamos ver aqui. Ok. Continuando, então. Nós vimos na outra aula uma análise, né, do quadro O Juramento do Jogo da Pele. Foi um quadro produzido pelo Jacques-Louis David, na primeira fase da Revolução Francesa. E esse quadro aqui é do mesmo pintor do David, tá? O quadro A Morte de Marat, de 1793, produzido pelo Jacques-Louis David. Nós vamos fazer uma breve análise desse quadro também, porque, como nós vimos na aula anterior, a história ela é estudada a partir de fontes, e, além de fontes escritas, nós temos as fontes visuais, e as pinturas, os quadros, as obras de arte também são fontes de informação histórica. Então, o quadro A Morte de Marat é um quadro produzido em óleo sobre tela, tem aqui a medida do quadro, e ele está lá no Museu de Belas Artes de Bruxelas, né, na Bélgica, na Europa. Quem foi o Marat? Então, o Jean-Paul Marat, ele nasceu na Suíça, né, em 1743, ele era médico, filósofo, jornalista e político. Ele tinha um jornal, ele era dono de um jornal chamado O Amigo do Povo. Então, ele era escritor, né, e ele apoiava a Revolução Francesa, fazia parte dos jacobinos, e ele tinha um problema de pele
que fazia com que ele tivesse, né, que tomar banhos medicinais com muita frequência. E ele foi assassinado por essa outra personalidade aqui, chamada Charlotte Corday, que era do Partido dos Girondinos. Muito bem. Vamos ver aqui um outro slide para a gente continuar, né, essa análise. Muito bem, vamos lá. Bom, esse quadro aqui, então, ele faz uma reprodução da cena na qual o Marat foi executado pela Charlotte Corday, né? É sempre bom lembrar que o quadro, a pintura, ele é uma representação. Então, ele não retrata exatamente o que aconteceu, como aconteceu, mas é como o artista, né, ele resolveu retratar, e o quadro ele conta uma história, ele tem uma mensagem, né? Então, todos os detalhes do quadro, eles vão reforçar a ideia do Jean-Paul Marat como uma figura heróica, né? Ele seria aqui um mártir da Revolução dos Jacobinos, então ele lutou e acabou até morrendo, né, pelos seus ideais, pelo ideal da Revolução Francesa. Então, há uma série de detalhes aqui que estão relacionados, a gente não vai gastar tempo com isso aqui, mas são informações que mostram a cena do crime. Então, a Charlotte Corday, ela foi até a casa do Jean-Paul Marat e conseguiu entrar e pediu para conversar com ele e entregar uma carta para ele. Aquilo foi, na verdade, um pretexto. Ela tinha um punhal, uma faca, e acabou, então, golpeando, né, o Marat no peito, tirando a vida, então, do Jean-Paul Marat. Era uma questão de, obviamente, de briga política, né? Era um problema aí de divergência política. Então, nós temos aí apenas alguns detalhes que chamam a nossa atenção, né? Ele estava ali na banheira, tomando o seu banho medicinal, numa posição aqui, então, já desfalecido. Ele tem aqui esse caixote que funcionava como uma mesa, onde ele escrevia, né? Ele estava escrevendo lá também, talvez, uma carta, e essa caixa aqui, esse caixote, servia como uma mesinha para ele. A faca está aqui no canto, aqui no chão, né? Ensanguentada foi a arma do crime. O caixote, além de ser a escrivaninha do Marat, ela funciona aqui no quadro como uma espécie de uma lápide, né? O caixote com a dedicatória de Davi lembra uma lápide. Está escrito aqui, A. Marat, Davi. Então, Davi homenageando o Marat. E a simplicidade dos móveis e utensílios no quadro A Morte de Marat revelam um Marat de poucas posses, um homem do povo. Então, ele tenta retratar aqui o Davi, a ideia de que se tratava de um homem do povo, né? Uma figura que se identificava com a maioria da população pobre. A faca deixada no chão, né, ela é do mesmo tamanho utilizada por Marat na sua pena. Então, aqui está a pena, ó, tá vendo? Na mão dele, e a faca aqui do lado. Então, é um contraste, né? A faca representando a violência e a pena representando as ideias, né? Então, estes objetos contam a história do crime. Enquanto Charlotte utiliza uma arma, Marat luta com ideias. Bom, nós temos aí, então, 3 perguntas para análise, para vocês responderem, né, acerca dessa aula sobre a segunda fase da Revolução Francesa, que foi a fase da Convenção. Então, qual o nome da segunda fase da Revolução? Os partidos, né, que surgiram nesse processo da Convenção, e comentar rapidamente o significado do quadro A Morte de Marat, né? O Jacques-Louis David, o pintor, quis homenagear o Marat como um mártir, como um herói da Revolução, e também registrar esse momento histórico. Tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa aula referente à segunda fase da Revolução Francesa. Espero que vocês aproveitem bem, continuem estudando bastante. Esperamos que em breve possamos estar juntos nas nossas aulas presenciais também, né? Obrigado pela atenção e tchau, até a próxima. Muito obrigado e vamos em frente.